Tem uma pergunta da Tânia aqui que eu não entendi muito, mas que... Dona Tânia, eu entendi, ó. Dona Tânia Regina de Albuquerque, Toledo. Doutor Tiago, pode pagar apenas uma vez ao ano se utilizar o código 1007? Bom, vou explicar, dona Tânia, vou explicar para todo mundo. O que é esse código? Quando o autônomo, o contribuinte individual, recolhe para o INSS, ele usa aquele carnezinho laranja, né, o GPS, ou paga pela internet, pelo GPS gerado na plataforma da Previdência Social, ele tem que inserir um código. Muitas vezes a pessoa não sabe qual código inserir, por isso é sempre importante consultar um profissional especializado. Nós poderíamos dar uma pincelada aqui nos vários códigos, mas são muitos, não tem como a gente falar todos. Eu vou apenas dar alguns exemplos. O 1473, que é do facultativo de baixa renda, o 1163, que é do autônomo que exerce atividade, mas paga sobre o salário mínimo e só pode se aposentar por idade, ou o código 1007, que é para o autônomo que paga 20% sobre a sua remuneração, qualquer que seja, ele paga sobre 20% sobre 2, 3, 4 salários, 5 mil, 6 mil reais, quando ele entender que é devido, e aí ele se aposenta pela média das suas contribuições nas regras da Previdência. Aí, então a questão é como que o autônomo deve pagar. Primeiro a gente falou agora do valor, né? Esses códigos, cada um deles tem uma porcentagem. O MEI, por exemplo, paga 5%, existe contribuinte de baixa renda que é 11%, e o autônomo que paga sobre mais de salário mínimo que paga sobre 20%. O que é a pergunta da Tânia? Existem situações em que o segurado só precisa pagar uma vez ao ano. Mas tome muito cuidado, porque olha só como funciona a notícia, colocar a notícia propagada, atirada ao vento. Esse caso é muito específico e raro. Aí muita gente vem me perguntar, então é verdade, doutor, que só precisa pagar uma vez ao ano? Não, não é verdade. Todo mundo tem que pagar INSS, de preferência todos os meses. O que acontece é que em alguns casos raros, a pessoa já tem direito de se aposentar. A pessoa já tem o tempo e só está esperando completar a idade. Por isso, não tem. E nos casos em que a pessoa recolheu sob salário mínimo, o valor do benefício dela vai ser salário mínimo de qualquer jeito. Aí, realmente, ela só precisa pagar uma vez por ano, se for autônomo, aí é código 1007 ou 1163, ou uma vez a cada 6 meses, se for o facultativo. Na verdade, é uma vez a cada 7 meses e alguns dias, uma vez a cada 13 meses e algum dia, no caso do autônomo, do contribuinte individual, mas isso são outros 500. Por que ele paga espaçadamente uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano? Para não perder a qualidade de segurado. Então vamos dar o exemplo da dona Maria, minha cliente, que já tem 61 anos de idade, mas já tem os 15 anos completos e agora só está esperando completar 62 para se aposentar. Ela não precisa pagar todos os meses, porque ela sempre pagou sobre o salário mínimo, o benefício dela vai ser salário mínimo de qualquer jeito. Mesmo que ela pague todo mês, ou se ela pagar poucas vezes, o benefício dela vai ser de um salário mínimo. Então, eu falei para ela, dona Maria, a senhora só precisa pagar uma vez ao ano. Por quê? Para manter a qualidade de segurado. Porque a qualidade de segurado, ela acaba, né? Para o autônomo, acaba em 1 ano, 1 mês e 15 dias. Então, se ele deixar de pagar por muito tempo, ele não é mais segurado da Previdência. Ele vai se aposentar. A dona Maria vai se aposentar com 62 anos de idade. O homem vai se aposentar com 65 anos de idade se tiver 15 anos de contribuição. Mas e se acontecer alguma coisa no meio do caminho? Sofreu um acidente, quebrar uma perna, não tem auxílio-doença. Se perder a qualidade de segurado, se ficar muito tempo sem pagar INSS, não vai ter auxílio-doença quando precisar. E se a pessoa falecer, Deus queira que não, se morrer, a viúva não tem que receber a pensão. Se a mulher falecer, o viúvo não tem que receber a pensão, os filhos não têm que receber a pensão. Muito cuidado, quem é autônomo e paga as próprias contribuições, não deixa de pagar por muito tempo. Senão os filhos ficam sem a pensão por morte. Então, antes de pagar uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, consulte seu advogado para ver se você pode fazer isso. E aí, em alguns casos, a gente fala, realmente você pode fazer isso. Mas isso é muito raro. São muitos poucos casos. Aí, respondendo a pergunta da dona Antônia, quem paga pelo 1007 não é recomendável pagar uma vez no ano, porque se a pessoa está pagando pelo código 1007, ela está pagando 20% da sua contribuição. Isso, 20% da sua remuneração. E se ela paga 20%, é porque ela não quer se aposentar pelo salário mínimo. Tá? Ela está recolhendo por um valor maior. E se ela não quer se aposentar pelo salário mínimo, quer se aposentar por um valor maior, realmente não tem que pagar uma vez no ano, tem que continuar pagando por valores cada vez, se possível, cada vez maiores, para se aposentar com uma renda decente. E nada de pagar valores superiores ou ficar pagando todo mês sem saber, sem antes fazer o cálculo. Você tem que fazer o planejamento previdenciário. Por que isso? Tem gente que tem a média salarial tão ruim que não adianta nem pagar sobre o teto agora, perto da aposentadoria. Não vai receber mais o salário mínimo. Tem gente que passa a pagar pelo teto no final da vida laborativa e vem um aumento pequenininho.
na sua média salarial e aposenta com muito menos do que esperava. Por quê? Porque não fez o planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário consiste em calcular o valor que você tem a receber, quando você vai receber, qual o benefício mais próximo, quanto você tem que pagar, qual o melhor valor para você recolher para receber o maior benefício possível, economizando o máximo possível. Tá certo? Então, realmente, dona Tânia, não é recomendável quem paga pelo Código 1007 recolher apenas uma vez ao ano, e é recomendável, principalmente para aqueles que pagam acima do salário mínimo, fazer o planejamento previdenciário.